Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, ou Rony Geriatra, que é o jeito que eu me apresento nas minhas redes sociais. E estou, mais uma vez, muito bem acompanhada da Laine Rocha, acadêmica de medicina e presidente da Liga de Geriatria e Gerontologia. É sempre um prazer estar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, então vai lá e se inscreve, ativa as notificações. E hoje a gente veio falar novamente sobre um assunto muito importante e prevalente nos idosos, que é o AVC. E para conversar com a gente hoje, a gente tem uma personalidade, porque ela é presidente da Academia Nacional de Neurologia. Aliás, Academia Alagoana de Neurologia, por enquanto, né? Quem sabe mais para frente. Que é a doutora Letícia Januzzi, médica neurologista, formada na USP de Ribeirão Preto. É isso, né, Letícia? Isso. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui conosco, porque o AVC é uma doença muito prevalente e que assusta, não é? Sim, demais. Primeiramente, muito obrigada, né, Rony, pelo convite. Eu estava ansiosa para vir aqui, Eu viu? também, a gente tentou algumas vezes, era para a gente ter gravado o ano passado. Sim. E aí a gente, Uma coisa as nossas ou outra, agendas, a gente aqui, ó, tem alunos, Letícia também é professora, e aí não conseguiu encaixar, mas hoje saiu, né? Sim, hoje saiu e é uma honra estar aqui, né? Eu sou um entusiasta aí de a gente poder propagar o conhecimento, né? E de uma forma tão abrangente, assim, gostei de saber aqui que a Laine está com você, também representando, né, os estudantes, então é muito, muito bom poder colaborar de alguma forma, gente. E falando de um tema que eu sou apaixonada. Você sempre teve esse olhar, porque eu sei, né? E você também sempre se posicionou em relação a isso. Você também faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de AVC. Sim. Então, assim, sempre foi seu foco de estudo e de Sim, trabalho AVC? Quase sempre, Rony. Eu fiz neurologia, na verdade, em Salvador, né? Então, fui aluna aqui da casa, da UFAL, e fui fazer neurologia em Salvador. E lá, na verdade, me apaixonei por essa doença que é o AVC. Nesse meio tempo, como você sempre diz, as histórias conectam, né? Na verdade, o meu avô, ele infelizmente faleceu de um AVC hemorrágico. Do seu segundo AVC, na verdade. E aí, eu acho... não tem como. Eu acho que isso me levou. Né? Isso me levou um pouco para esse caminho de me apaixonar dentro da neurologia por essa sub-área, né? E cuidar. Letícia, eu sou professora da Universidade Aberta da Terceira Idade. E eu sempre faço alguns trabalhos para os alunos. Então, isso, há muito tempo atrás, tem acho que uns 15 anos, eu pedi para eles apresentarem um trabalho de AVC. Então, eu sempre elegia AVC e quedas para que eles pudessem pesquisar, estudar e apresentarem. E teve uma aluna que falou uma frase há 15 anos, eu nunca esqueci, que ela disse assim: primeiro, eu quero mudar esse tema. Por quê? AVC, acidente vascular encefálico ou cerebral, quando, na verdade, isso não é um acidente. Porque as pessoas vão fazendo coisas até ele chegar. Muito boa, né? E eu fiquei pensando nisso, porque a gente chama acidente, mas Sim, é uma doença prevalente, mas é uma doença que pode ser evitada. Sim, ela é totalmente, digamos assim, gente, quase previsível, né? Então, foi muito boa essa sacada dela aí, porque não é? A maior parte dos AVCs, eles acontecem por causas que são preveníveis e por uma coisa que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E é por isso que ela ainda é mais prevalente no idoso. Sim. Né? Esses fatores vão se acumulando ali, os riscos vão se acumulando. E aí, no final, a gente pode ter realmente um evento como esse, que a gente ainda chama de acidente, mas que realmente é prevenível, né? De muitas formas. E você fala uma coisa muito interessante, porque eu, como geriatra, Laine também deve ouvir sempre. Primeiro que já lhe questionaram por que você quer ser geriatra? Já me questionaram. Sim, verdade, você quer isso mesmo? Né? Tem certeza? Olha lá. Olha, o etarismo dentro da universidade. É verdade. Mas, assim, é algo que eu sempre fui apaixonada quando eu entrei na faculdade. Já era o meu desejo, mas eu nunca me limitei. Mas tudo que eu ia atender, eu gostava de atender os idosos. Sim. Ou os pré-idosos, que a gente fala. Eu gostava quando era problemático, quando era poliqueixoso, quando era prolixo, e todo mundo sem paciência. Todo mundo corre e ela lá. Encantada. Então, assim, foi algo que eu gostei de várias especialidades, mas a geriatria sempre roubou meu coração e por isso que eu lhe acompanho e tô aqui hoje. E aí, pra falar nisso, é que assim, a gente escuta muito assim, você quer ser geriatra? Sim. Ou, porque o envelhecimento é horrível. Porque o envelhecimento traz um monte de problema. E aí você trouxe um ponto maravilhoso. Vai ser convidada muitas vezes. Porque você falou assim... Porque você falou assim...
são coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Sim. E aí, Letícia, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Porque o objetivo desse podcast é a gente planejar um envelhecimento melhor, tanto que é para idosos e para os pré-idosos, que Sim. somos nós. O que você quer dizer quando é algo que que a gente vai levando ao longo da nossa vida e termina acontecendo lá no idoso? Então, Rony, muito bom a gente tocar nesse ponto, porque 90% ou mais dos fatores de risco para o AVC, eles são os fatores que são modificáveis, né? Então, quando a gente fala em fator modificável, é aquele que com uma mudança na nossa rotina, no nosso estilo de vida, talvez ele leve a gente para um outro caminho, né? Então, assim, o principal fator de risco para um AVC, fora a idade, Sim. né, é a pressão alta. Então, quando a gente fala, assim, de uma doença que é uma das mais prevalentes hoje em dia, né, a chamada pressão alta, é uma coisa que a gente deveria ferir a pressão em toda consulta médica que a gente fosse, né, que todo mundo deveria ter um aparelhinho ali em casa para fazer sua automedição. E isso a gente pode modificar com formas muito simples, né? Começando pela alimentação. Sim. Então, quando eu falo que é uma construção, é porque se a gente se imaginar hoje quais são as nossas escolhas, né? E analisar o que a gente comeu no café da manhã, ou se a gente vem praticando atividade física, isso vai levar a consequências lá no futuro do que a gente vai colher, né? Então, é aquele o combo de fatores de risco que ou você interpreta hoje como uma necessidade de mudança, ou necessariamente a gente vai colher, vai adoecer. Vai adoecer. E essa questão, você falou bem da pressão alta, da hipertensão, porque assim, por ser tão comum, muitas vezes ela é muito banalizada. Isso. Então, e parece que vira um troféu. Quando alguém fala, minha pressão está 14 por 8, eu disse, e a minha que está 16? Sim, então, exato. fica às vezes, você diminui o quão grave é aquela situação e banaliza, e eu tenho certeza que algumas pessoas que estão nos ouvindo agora sabem do que eu estou falando, e muitas vezes já ouviram isso em rodas de conversa, que não enxergam a gravidade que é uma pressão, mesmo que seja ali 15, Sim. 16, ou 140, 150, como a gente fala. E ainda diz assim, mas sempre foi assim, né? Eu tô assim há muito tempo e eu não sinto nada. E deixa pra depois, né? É difícil tomar o remédio, difícil me alimentar bem, exato. é difícil fazer atividade física, mas também é difícil você adoecer, você ter um AVC, uma complicação. Sim, sem dúvida. E aquela questão da doença que é silenciosa, né, gente? Então, estamos falando hoje de algo que realmente dá um impacto muito grande na qualidade de vida. É uma doença, na verdade, é a doença que mais gera incapacidade funcional, né? Então, tão a perda prevalente, da funcionalidade. Né? Muito prevalente. Né? E assim, você falou da pressão alta, né? E alguma outra doença a mais que possa aumentar esse fator de risco? Né? Várias. Então, a gente tem o diabetes, né? O colesterol elevado, a obesidade. São doenças que ali vão se acumulando e que elas costumam andar juntas. Né? E cada doença que se soma vai aumentando a chance ou de infarto ou de AVC, né? Porque são doenças que são muito parecidas, na verdade. Os fatores de risco para o infarto do coração, eles são muito semelhantes ao do AVC, né? Que é uma doença do vaso sanguíneo ali do cérebro. Então, a principal causa do AVC, né? Ela, na verdade, é um entupimento ali de um vasinho sanguíneo. Então, aquele vasinho ali que a gente chama de AVC isquêmico, né? Isso. O vaso ali entope, obstrui. E aí, aquele tecido do cérebro que deveria estar irrigado por sangue, que leva os nutrientes, ele para de funcionar. Né? Então, assim, esse é o principal mecanismo de como ele acontece. E aí a gente tem doenças que vão prejudicar esses vasos que a gente tem. E o vaso está no corpo inteiro. E no corpo inteiro. Então, veja que se você tem um AVC, pode ser que o problema não seja só ali no cérebro, né? Então, pode ter o coração, pode ter um acúmulo de gordura nos vasos das pernas. Então, problema renal. Então, é um combo de fatores de risco, como eu gosto de dizer, né? A gente vai ali, pressão alta, diabetes, colesterol alto, a falta de atividade física, o uso de bebida alcoólica em excesso, o fumo.
são as doenças e vejam que são escolhas também, que vão se acumulando ao longo da vida. E veja que estão juntas também, né? Porque o combo de hábitos ruins levando ao combo de doenças. Exato. E esse combo de hábitos ruins levando ao combo de doenças, levando a um fator, às vezes, único e tão incapacitante, né? Que é o AVC. Muito, Você tem ideia de quantos, assim, a porcentagem de acidente de AVC então, nosso país? A gente diz, Rony, assim, num ano, normalmente acontecem 400 mil AVCs no Brasil. 400 mil. É muita coisa. Muita A gente. gente, geralmente, nas campanhas, a gente trabalha esse número. 1 em cada 4 brasileiros vai ter um AVC. Né? Então, se a gente em fosse algum momento dizer da assim, vida. em algum momento da vida, nessa sala temos nós 4. 3, né? E tem uma pessoa gravando conosco. Então, um de nós um dia vai ter um AVC. É uma coisa muito chocante, né? Chocante. De a gente pensar assim, como é prevalente, como é uma doença realmente muito frequente. Mas a gente costuma apenas pensar nela, Rony, quando acontece no nosso núcleo, né? Ou quando a gente trabalha com isso, ou quando isso afeta diretamente, né, o seu núcleo familiar, algum ente querido. Porque realmente é algo que é consequência. Então, o que eu vinha falando das doenças silenciosas, por exemplo, a pressão alta, aquela história de dizer, eu sinto que a minha pressão está alta porque eu estou com dor de cabeça. Isso é muito infrequente, né? A cabeça só dói por conta da pressão alta quando a pressão está muito alta. Então, as pessoas vão deixando, aquilo ali vai passando despercebido. Tem pessoas de diversas, assim, nichos sociais, né? Pode não ter dinheiro, pode ter dinheiro, que deixam de frequentar o médico, até por preconceito, ou por se acharem saudáveis demais. Não, nunca vai acontecer comigo. Não aferem a pressão ali, não medem a pressão, e são hipertensos, né? E aí a gente só tem a consequência depois. E aí é quando a gente não pode mais escolher, infelizmente. Porque aí, deixa sequela, deixa. Né? E assim, uma coisa que eu vejo também, e aí puxando para o idoso, para a geriatria. Então, você tem um idoso que teve um AVC, mas foi um AVC leve ou um AVC transitório, aquele AVC que você tem e depois você fica sem sequela nenhuma, uma sequela leve. Aquele idoso tem mais chance de ter outro AVC, não é? Sem dúvida, é. Uma vez que você tem um AVC, a chance de você ter de novo, ela é muito alta. Claro que acontece um risco maior nos primeiros dias, no primeiro mês, e aquele risco vai diminuindo, ok. Mas aquela pessoa, já que ela teve a doença uma vez, com certeza ela tem alguma coisa ali dentro do organismo que facilite ela ter um evento, né, como esse. Uma obstrução. Ou que... E isso chega num ponto, Rony, de que a gente precisa... falar também sobre a investigação adequada. Sim. É uma doença que necessariamente é igual a que você tenha pelo menos um neurologista, né? Claro. Para investigar. Claro. Para pelo menos entender se aquilo foi algo pontual, ou se aquilo vai se repetir. E aí, mas aí, só para a gente esclarecer, porque às vezes também a pessoa pensa assim, eu já tive um AVC, então eu estou condenado a ter outro. Então, é verdade que eu tenho mais chance. Mas, por exemplo, se eu tenho 65 anos, Letícia, e aí eu tive um AVC leve. E aí eu tomei um susto, eu me preocupei, eu procurei um neurologista e eu mudei os meus hábitos. Eu comecei a fazer atividade física, eu mudei a minha vida. Sim. Eu me alimentei melhor, perdi peso. Eu consigo diminuir a chance? Demais. Então vale a pena. Então, sempre vale a pena. Sim. Mesmo depois de você ter tido um AVC. Né? Então, a gente trabalha... Tem gente que fala com... Até eu mesma, gente. Às vezes eu me pego falando sobre AVC e eu digo, poxa, acho que talvez esse tema traga um peso muito grande para a pessoa, para quem está ouvindo. E, na verdade, a gente tem que mudar um pouco esse discurso e falar do que a gente tem de perspectivas positivas ali, né? Então, sempre que você toma a decisão de mudar um hábito ou tratar uma doença ali que você diagnosticou no meio daquele evento, vai ser positivo e vai diminuir muito a chance de você ter um novo evento. Então, independente da idade que você tenha, independente de você ter tido um AVC ou não, você cuidar da sua saúde de forma, né, preventiva, ou cuidar da doença que já tem, ou evitar, eu vou ter uma diminuição de chance. Com certeza.
Com certeza. Isso é muito importante e é o que a gente trabalha, né? Prevenção Sim. nas campanhas. Quando a gente fala para o público em geral, a gente trabalha muito na prevenção, porque é isso. É isso. Temos dados que 90% dos AVCs poderiam ser evitados. 90%. Letícia, eu achei É que muito eu achei, chocante, né? eu achei que Muito. você fosse me dizer 60%, porque assim, Não, para 90%. demência, a gente pode evitar 40%. Sim. Eu queria depois que a gente tocasse nisso. Então, eu já dizia para todo mundo, gente, muito, né? 40% das demências podem ser evitadas. Mas na hora que você fala 90%, É muito é alto, muita né, gente? É muita E coisa. o 10% você vai ali para as causas raras, para doenças que realmente, Sim. assim, você tem uma arritmia e você desconhecia aquela arritmia. Claro. E, né, vai ter que passar por algum procedimento. Sim, E outras situações, né? claro, Mas, assim, claro. a Mas é 90% muita é gente. estilo de vida, gente, né? É estilo de vida e que todos nós temos a possibilidade de tomar essas escolhas para modificar esse desfecho. E o bom disso tudo é que a gente não previne só o AVC, né? Sim. Verdade. Então, quando a Rony fala de demência, né? A gente sabe, tudo bem, não tem tanta evidência como tem no AVC, no infarto, mas a gente sabe que influencia, né, Rony? São doenças multifatoriais. Tudo. Disfunção erétil. Sim, exato. Falando de uma coisa que a gente já teve aqui também um bate-papo com um urologista muito bacana, e é importante falar sobre atividade sexual, Sim. né? Porque idoso tem atividade sexual ou pode ter se quiser ter. Então, esses hábitos também melhoram, diminuem a chance de ter disfunção erétil no idoso. Demais, demais. E Então- tocando nesse ponto, às vezes o paciente que tem um AVC, né, ele traz muito essa queixa, Rony, assim, Elaine, mas depois desse AVC eu não consigo mais, né, ter Tem uma ereção, uma ereção ou satisfatória. E aí você fica, será que foi mesmo só depois do AVC? Né? Porque Boa. parece que Verdade. tudo é a partir daquela doença. E, na verdade, aquela pessoa já tinha alterações, né? Por conta de outras doenças prévias que já estavam ali prejudicando o organismo, né? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Senão fica tudo, o AVC é o culpado de tudo, né? E você falou uma coisa que, assim, acho que os acadêmicos também têm isso muito claro, né, Elaine? Os tipos de AVC. Que a gente tem 2 tipos de AVC mais Sim. prevalentes. E eu digo porque, às vezes, as pessoas comparam uma coisa com a outra, comparam o tempo de tratamento ou o tempo de Sim. internação. E quando a gente fala AVC, a gente está falando, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, sobre as diferenças que existem entre os tipos de AVC. Então, bacana essa pergunta. Então, a gente tem 2 principais tipos, né? O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O isquêmico, sem sombra de dúvidas, ali quase 85% dos casos são AVCs isquêmicos. Que foi o que você falou da obstrução ali de um do vaso sanguíneo, que é uma artéria, né? Que leva do coração para o cérebro o sangue e os nutrientes. E a gente tem os AVCs hemorrágicos, quando a gente tem um rompimento daquele vaso, né? Ele geralmente submetido a altas pressões, o vaso não aguenta e estoura. E aquele sangue, ele vai ali ou banhar o cérebro ou entre o cérebro e as meninges, né? Que são aquelas películas que recobrem ali o tecido do cérebro. Então, a gente tem 2 tipos principais. E dentro do AVC hemorrágico, a gente tem esse que é dentro do cérebro, que é o intraparenquimatoso, e a hemorragia subaracnoide, que é aquela que as pessoas conhecem muito da ruptura do aneurisma, né? De vez em quando a gente vê na mídia, né? As pessoas Escuta, jovens, às pessoas vezes. jovens. Sim. E às vezes isso acaba chocando mais as pessoas, né, gente? É muito jovem e teve um AVC, e às vezes o AVC leva à morte também. Sim. Isso. E então é importante que a gente diferencie esses 2 tipos e que faça também uma união deles quando a gente fala que a pressão alta é o principal fator de risco para ambos. Então, e essa diferenciação só pode ser feita dentro do ambiente hospitalar. Sim, É exatamente. importante entender isso. Não dá para ter algum sintoma, e aí eu queria que você falasse dos sintomas e ficar em casa. Não, Então, essa diferenciação e o tratamento adequado só no hospital. Só no hospital, né? Então, geralmente os sintomas, gente, eles vão, na verdade, depender da área do cérebro em que o AVC aconteceu. Sim. Eu costumo comparar o nosso cérebro com um mapa geográfico, né? Então, tá tudo ali desenhadinho. O sintoma que a gente tem, na verdade, a função que nós executamos está ali mapeada no cérebro. Então, a capacidade de mexer, de falar, de entender. E a depender da área que o AVC atinja, o paciente vai ter um sintoma diferente.
Então, quais são os principais, né? Geralmente a gente trabalha isso muito com o público, falando que as pessoas têm que conhecer a sigla SAMU. Sim. Aí a gente junta as palavras, né? Vou até direcionar ali para quem está nos ouvindo, né? Então, sempre pensar nisso. S de sorria, né? Então, pede para a pessoa sorrir. Se a boca fica torta, já é um sinal de alerta. A de abraço. A gente pede para a pessoa levar os braços. Se um dos braços pende, também é um sinal de alarme. M de mensagem ou de música. Quando a gente suspeita que alguém está tendo um AVC, pede para ela repetir uma frase simples, um trecho de uma música que ela goste. E aí, se a pessoa nem consegue lhe entender ou fala tudo enrolado, também é sinal de alarme. E o U é para dar o sentido de urgência, na verdade. Que é isso que vocês falaram, meninas, que o AVC, ele precisa ser direcionado necessariamente a uma unidade de saúde. Porque a gente precisa de atendimento médico para que o paciente seja realmente triado ali, né? Tem um risco de ser um AVC, tem chance pelos sintomas, e ele passe por exames de imagem. Então, é um tipo de doença que necessariamente o diagnóstico ele não é só clínico. Isso. O paciente tem que ser submetido, no mínimo, a uma tomografia da cabeça, para que a gente faça essa diferenciação, se é isquêmico ou se é hemorrágico. Porque os tratamentos mudam. É importante também dizer que do mnemônico não precisa ter todos os sintomas. Justo. Se tiver um, já é importante que se leve, visto Exatamente, que o tempo que leva para o diagnóstico é cérebro perdido ou ganho, né? Exatamente. Viu Crucial. viu como ela é uma aluna aplicada e dedicada? Muito bem, Mas é isso mesmo, né? Então, é uma doença, assim, tempo dependente. A gente tem que realmente atender esse paciente de forma precoce. E isso que você falou é importante, porque a gente pode entrar num outro tópico em que esses são os sintomas principais, gente. Então, só para ficar claro, dificuldade de andar em linha reta, dificuldade de mexer um lado do corpo ou de sentir, né? A dificuldade de se expressar adequadamente ou de entender o que está sendo falado. Mas existem também os sintomas que são atípicos. Tontura, uma tontura que não passa, persistente. Exato. Os rebaixamentos do nível de consciência que a gente chama aquela pessoa que foi. E isso é comum no idoso. É. E confunde muito, né? Sim, Então, um idoso ali que tem a polifarmácia, que você falou, usa aquela lista de remédios. E, de repente, está cursando ali com sódio baixo, alguma alteração. A pessoa vai dormir e, de repente, acorda mais sonolenta ou confusa. É delírio, é AVC. Exato. Então, são sinais e sintomas que a gente precisa ficar muito de olho e que precisam ser identificados de forma precoce. Por um médico, né? médico. Ele precisa ser avaliado para poder diferenciar essas N patologias. Eu até falo, sabe, Letícia, que a gente fala muito em inteligência artificial, que está ganhando espaço, mas assim, inteligência artificial não vai ocupar o lugar da geriatria nunca. Sim, porque o contexto do idoso é sempre um contexto muito variado. Então, você tem uma sonolência que você falou. Então, frequentemente, eu recebo mensagem de pacientes dizendo que está sonolento. Ou que não consegue mais fazer o que fazia. Normalmente, sonolência. E aí, você pode ter um AVC, você pode ter um sódio baixo, você pode ter uma infecção, você pode ter uma série de doenças que têm esses sintomas, mas que é importante a gente identificar esse sintoma e procurar atendimento médico. Isso. E hoje tem, não é? Eu sei que, claro, você mora aqui em Maceió, mas você também faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de AVC. Hoje em dia, a maioria dos estados, existe uma rede de cuidados para o AVC, né? Sim. Do ponto de vista público. Porque o paciente que tem um sistema de saúde privado, tem um plano de saúde privado, ele até entende para onde ir. Mas é importante que a gente possa esclarecer para as pessoas que não tenham plano de saúde, Sim. para onde procurar e se existe lugar para procurar. Sim, exatamente. É bem importante essa pergunta, Rony, porque assim, a gente está em 2024, né? Situando aí. Mas até pouco tempo a gente não tinha essa rede de atendimento em boa parte do Brasil, tá? Então, é algo que vem sendo construído há longas décadas, mas que a gente não tem uma igualitariedade, digamos assim, Sim, né? ainda não, no né? Brasil. Porque a gente tem um país que é muito grande, E né? desigual. E desigual. Então, quando a gente fala nessa rede de atendimentos, a gente tem diferenças gritantes, de sul, sudeste para norte e nordeste, principalmente.
né? Então, vale a pena a gente falar que isso depende muito da região que você tá, porque o seu podcast com certeza vai alcançar e quebrar barreiras, né? E com certeza pode ter gente ouvindo aí em outros estados. Existe um aplicativo, gente, da Rede Brasil AVC, que eu aproveito para divulgar, e que tem o apoio da nossa sociedade, né? Que é a SBAVC, em que você, dependendo do estado em que você esteja, você pode colocar lá, né? Estou em São Paulo, minha cidade é tal, e eu quero ver qual é o hospital mais próximo que eu posso me direcionar. Que bom. É bem bacana. E como e o nome desse aplicativo? É Rede Brasil AVC. Você pode entrar lá no aplicativo. Qualquer celular. Isso, exatamente. E que você pode fazer digamos assim, a rede ela faz um mapeamento, né? Desses, claro que isso precisa frequentemente ser atualizado, surgem novos hospitais, tudo. E aí, gente, isso é interessante porque você sabe, tanto no contexto do SUS como no contexto privado, qual é o hospital mais próximo que você será atendido, que você pode ser atendido com eficácia suficiente, né? Com agilidade e tudo. Sim. Então, essa é uma dica, a primeira dica que eu dou. Porque o tempo é importante, O tempo é muito importante. A gente vai falar sobre tratamento com certeza. Falando um pouco sobre o nosso cenário em Alagoas, e isso já tem sido também replicado até em outros estados, a gente recentemente teve o reconhecimento da importância dessa doença e a criação de uma linha de cuidados. Então, quando a gente fala em AVC, não podemos falar só no tratamento ali da fase aguda, de quando o AVC acontece, porque a gente tem a prevenção e a gente tem a reabilitação também. Sim. Mas, falando do contexto da doença ali acontecendo naquele momento, na fase aguda, o paciente do SUS, ele hoje em dia, em Alagoas, ele pode ser assistido se direcionando a uma UPA, e as nossas UPAs, elas estão conectadas com o SAMU, e o SAMU com hospitais de referência que tem o tratamento para o AVC. Então, é um programa, assim, inovador, e a gente faz isso por telemedicina. Só em Maceió, ou quem está no interior, Arapiraca, outras cidades têm? Exato, outras cidades, Rony. Então, assim, é Alagoas inteiro. Obviamente que a gente não tem todas as UPAs. Claro. Mas quando uma UPA não está cadastrada nesse programa, ela vai se referenciar ao Serviço de Regulação do Estado, e o Serviço de Regulação do Estado passa para a gente, né? Então, eu falo isso com propriedade porque trabalho também no programa de telemedicina da gente aqui de Alagoas, e funciona muito bem, gente. Então, vidas vêm sendo salvas, né, por conta desse programa. E telemedicina, de uma forma geral, a gente tem que... Mais uma vez, a tecnologia, Rony? Não é? Que legal. Não deixa de ser inteligência artificial, né? Você usar a tecnologia. Sim. E que o custo é menor, porque você... Muito menor. Imagina você ter um neurologista ou ter em cada UPA, Exato, mas que essa rede de regulação, né, numa sala... Isso. Conectada virtualmente... Na verdade, a gente faz em casa. Ou melhor ainda, então, mais cômodo. E que de lá você pode orientar, dar um suporte e triar esses pacientes em todo o estado. Em todo o estado. É maravilhoso. E isso não tem só em Alagoas, gente, tem outros estados do Brasil, né? Na verdade, começou em outros estados. E assim, vem mudando realmente o tratamento dessas pessoas. Era isso que eu ia falar. Então, você falou aqui em Maceió, aqui em Alagoas, que é onde a gente está, mas quem está assistindo de um outro local, pode procurar saber, pode perguntar na Secretaria de Saúde ou ao seu médico, ou em alguma UPA, mas acredito que provavelmente seja um movimento aí da maioria dos estados. Sim. Esse programa de regulação, né? Sim, da maioria dos estados, sim. Claro que a gente tem ali barreiras de custo, né? Não deixa de necessitar ali de tecnologia, isso também, né? Envolve custo. Mas é algo assim, eu acho que é um caminho sem volta. E caminhamos, e que bom a gente poder falar de saúde pública, sabe? Eu fico muito feliz, e eu acho que isso também, Letícia, se deve a todo o empoderamento, se é assim que a gente pode dizer, das pessoas. Então, na hora que a pessoa assiste um podcast falando sobre isso, ou lê alguma coisa na internet, ela também pode ser muito boa, ela começa a cobrar também da gestão do Estado, que isso também precisa ser partilhado para todas as pessoas. Certeza. Tem uma frase do Cuidados Paliativos, que eu termino fazendo muito Cuidados Paliativos também, fala assim, cuidados paliativos para todos. Sim, né? Exato. Então, isso vale para toda doença, né? Para toda condição ali. Que bom. É muito bonito. E que avance, né? Ainda mais, porque claro, que ainda precisa... Tem muita coisa a ser feita. Sobretudo em prevenção, né?
Porque Claro. não adianta a gente... 90%, vamos repetir. Exatamente, vamos repetir, né? Eu vou ficar com 90%. esse número na minha cabeça de 90%, e aí é claro que o Estado, ou a Secretaria de Saúde, ela tem a obrigação de estimular, de orientar. Mas eu sempre falo que o idoso, ou a pessoa, não é só o idoso, nós precisamos ser protagonistas da nossa história. A gente não pode deixar a nossa saúde ali. Então, como a gente está falando aqui diretamente para as pessoas, né? E aí eu estou falando, chama idoso pode mais, mas tem os pré-idosos, tem os filhos desses idosos. Tenho sempre a esperança que os mais jovens, os netos desses idosos também possam entender que cuidar da sua saúde é o jeito melhor de envelhecer. Sim. E o tratamento? Vamos lá. Como chegou no hospital, eu posso ter tratamentos variados para... Sim, exatamente. O tratamento ele é muito diferente, né? Do isquêmico para o hemorrágico. Mas, como a Laine falou, todos eles ainda dependem de tempo. Claro que isso vem mudando, gente, também, né? Cada congresso que a gente vai novo, a gente sai uma novidade ali de que, o tempo não é mais esse, né? O tempo dobrou. E isso é maravilhoso. Mas o que é que a gente tem? Mais tempo? A gente tem mais tempo. Tem mais tempo. Porque, explicando melhor o que é isso, né? O cérebro, gente, ele é um tecido muito nobre. Se eu citar minha mãe aqui. Minha mãe adora dizer assim, o cérebro é a caixa preta ali, a caixa de comando, como se fosse a caixa preta do avião, né? Tem tudo ali. E aí, gente, se você tem uma função ali, um dano no cérebro, você vai ter um impacto potencialmente grave. E ele é um tecido que ele é muito sensível. Então, é diferente, vamos supor, do infarto do coração. No infarto do coração, a gente tem um tempo ali que costuma ser de 12 horas, não sei nem se mudou, se é mais agora. Sim. Mas de 12 horas para o paciente ali poder fazer a angioplastia, né? E no AVC, gente, a gente tem uma janela que a gente chama de tratamento de 4 horas e meia. Então, ainda é assim, digamos de uma forma geral, Sim. tá? Nos atendimentos que eu citei aqui, de telemedicina, né? Quando é que esse paciente ele pode ser direcionado e em tempo hábil, né? Para que ele seja tratado. 4 horas e meia do início dos sintomas, gente. É muito pouco tempo. É pouco tempo. Você tem que... Essa rede de regulação precisa ser rápida. Tem que ser muito rápida. E aí, o primeiro impacto é a identificação do sintoma, que começa pela pessoa que está tendo sintoma, ou pelo familiar ou amigos. Então, é por isso que a gente divulga tanto. Todo mês de outubro, a gente tem muitas campanhas, né? E aí, outubro coincide ali com o mês do câncer de próstata, salvo engano, né? Outubro rosa. Outubro rosa. Câncer de mama. Isso, câncer de mama. Então, a gente sempre tem, a gente pede pro câncer de mama, porque existe realmente uma divulgação maior, gente. Como mais antiga mais também. antiga, a importância, a quantidade de pessoas também que são acometidas, de mulheres, né? Mas o AVC, ele sempre ficou mais acanhadinho nessa divulgação, gente. E hoje em dia a gente tem, inclusive, se unido nas campanhas, né? Tem o Outubro Rosa, então vamos fazer também as nossas campanhas de AVC, porque a gente precisa divulgar para as pessoas como reconhecer. Claro, porque se você não reconhece, você atrasa. Não vai chegar no hospital em tempo hábil. E aí eu queria abrir um parêntese de novo para o idoso, porque termina que o idoso é mais vulnerável. Porque eu não percebi, porque ele é mais quieto. Eu termino, muitas vezes, eu relegando, eu diminuindo aquele problema. Quando é uma pessoa jovem, que de repente vai sorrir e não consegue, aquilo é um sinal de alerta. Então, lembrar que o maior fator de risco é a idade. Exatamente. Isso. Claro, o problema de tudo que você viveu até ali, mas obviamente da idade é um fator de risco grande. Então, lembrar que essa janela também funciona para o idoso, né, Letícia? Exatamente. Por favor. E é um cérebro também que, digamos assim, ele está sob um risco maior. E é um cérebro que ele já tem, digamos, gente, potencialmente mais dano. Mais dano. Né? Então, ele pode se recuperar com dificuldade, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar, inclusive, Rony, nos pacientes que já têm outro tipo de doença. Eu tenho muito paciente que tem uma demência já e que, infelizmente, diz, não, eu achava que era assim mesmo, né? Ou que foi um remédio que a gente... Pode ser que tenha deixado ele mais sonolento, ou assim, assado. E aí perde-se a oportunidade de tratar. Principalmente quando acorda, né? Às vezes, porque
quando você tem um AVC dormindo, você acorda não sabe quando foi o evento, o início. Sim. Aí você faz, não, hoje ele acordou mal-humorado, não quer falar. E às vezes não é. Às vezes ele já tá sofrendo o quadro. Isso, exatamente. E aí a gente fala, pulando também, né? Então, é importante reconhecer a importância aí do hospital e aí, obviamente, a equipe profissional vai identificar o tratamento mais adequado. A gente fala muito de prevenção, eu estou sempre repetindo, mas a gente não pode também esquecer, Letícia, de quem já teve ou de quem está tendo. Então, de repente, você está vivendo essa situação. Então, dizer que muito dos quadros, muito dos sintomas podem ser reabilitados. Talvez não totalmente, mas parcialmente. E isso também é possível e é dever também do Estado ou poder prover essa reabilitação. Com certeza, gente. Então, na verdade, é uma doença que ela tem é um espectro de sintomas, né? E a gravidade, ela é muito variável. Sim. Né? Então, tudo passa pela identificação precoce, tratamento adequado, e a sequela, ela vai ser muito variável a depender da extensão, a depender de quantos AVCs a pessoa teve, né? A depender de outras doenças. Outros danos anteriores. E de um atendimento, gente, que seja adequado. Ontem, eu estava no consultório e eu recebi uma paciente que provavelmente, ela não levou imagem, não levou nada, mas pelos sintomas, pela história e exame físico, ela teve um AVC de cerebelo, que é uma região aqui atrás da cabeça, que faz nosso equilíbrio, a capacidade da gente falar bem articulado e tal. E essa paciente teve esse AVC em 2020 e ela nunca tinha ido a um neurologista. E aí eu fiquei, meu Deus, nossa, como a gente ainda tem um desconhecimento que nos leva, né, a um grau de, digamos assim, de não sermos protagonistas realmente da nossa saúde. Porque, assim, eu acho pouco provável que não tenha existido algum tipo de orientação para que procurasse um neurologista, dadas as condições da paciente. Mas, assim, às vezes a gente menospreza o que aquilo pode gerar na nossa vida, né? E é uma paciente que tem um grau de sequela. Então, não estava com neurologista, não está com fisioterapeuta. E aquilo vai passando, Rony, né? E Laine. Então, a gente sabe, assim, que como é importante você ter um direcionamento correto no seu tratamento. Porque a partir da identificação, que deve ser do médico, gente, né? O diagnóstico. Os sintomas, qualquer pessoa vai avaliar e ele começa a ser triado pela equipe multiprofissional, normalmente enfermagem. E que deve ser feito, na verdade, por qualquer pessoa que está na rua. Isso. Né? Mas o diagnóstico final, médico. É do médico. Claro. Né? Então, o paciente que tem suspeita de AVC, ele deve ser atendido posteriormente. Vamos supor, teve alta. Sim. Foi para uma UPA e, sei lá, teve alta e ele tem que ir, sim, para um neurologista. E o neurologista, ele ali vai identificar o que foi que houve, qual é o tipo daquele AVC e qual é a causa. Então, o AVC, ele é uma doença múltipla. Sim. Não existe uma causa só. Pode ser uma obstrução de um vaso aqui do pescoço, de um vaso do cérebro, pode ser um problema no coração, pode ser uma doença sanguínea. Quem vai identificar isso é um médico. Claro. E é importante até para poder prevenir um outro. Exatamente. Lembrando disso, que quem teve um tem mais chance de ter outro. Exato. Mas que com o tratamento adequado, porque o tratamento não é só naquele momento agudo, né? O tratamento que a gente faz em casa mesmo, as medicações que a gente vai prescrever para a pessoa que já está de alta e que está ali vivendo sua vida. Então, isso envolve a medicação e envolve a reabilitação. Então, como eu disse no começo, é uma das doenças que mais incapacita no Brasil e no mundo. Então, eventualmente vai precisar de fisioterapeuta, vai precisar de fono, nutricionista, educador físico, psicólogo. E vai depender de onde tem. Você falou do cérebro como um mapa. Então, cada função do nosso corpo, ela é regida por ali numa ocasião do cérebro. Então, você teve um AVC ali, talvez você tenha alteração para engasgo e você não tem alteração motora, por exemplo. Então, a reabilitação também precisa ser guiada pelo médico para poder... ela é individualizada, não é isso? Ela é individualizada. E esse trabalho interprofissional, né, gente? É muito importante que as equipes, as pessoas se conversem. É tão bom, né, Letícia, a gente ter... eu falo assim, às vezes tem médico que ainda não enxergou isso do acompanhamento multiprofissional. Tem muito, e tem paciente também que não enxergou isso.
ou enxerga o médico como alguém que sabe de todas as especialidades, não é assim. É uma riqueza quando você tem uma equipe de profissional que sabe trabalhar em conjunto e que juntos estão lá e conseguem ter um efeito melhor, uma reabilitação melhor. Traçar um plano de tratamento, né? É importante isso, gente, sua pergunta foi, existe possibilidade para essa pessoa? Sem sombra de dúvida, né? Então, a pessoa que, tem paciente que, fica com um lado sem mexer, mas essa pessoa, ela pode ainda exercer suas funções dentro de casa, né? Aquela limitação, o que é que ela vai gerar de impacto na vida daquela pessoa? Quais são os profissionais que vão ser ali os direcionadores da reinserção dela? Porque o nosso objetivo é sempre que essas pessoas se reinsiram. E aí eu vou lembrar de uma profissão que você não colocou, porque a gente esquece uma outra, que é a terapia ocupacional. Sim, sem que dúvida. Também consegue reabilitar nas funções diárias desse paciente. Só para lembrar, porque eu sei que você, obviamente, trabalha muito com isso, mas agora a gente vai falar de uma e outra. Com certeza. E a terapia ocupacional também é importante. Muito importante. Assistência social, serviço social, saber em que ele pode contar financeiramente, porque ele precisa muitas vezes de um auxílio ou de uma aposentadoria para poder ele cuidar melhor da saúde. Então, tem um contexto amplo. Muito amplo, mas também precisa ter uma ajuda ampla, né? Então, um cuidado amplo. E a aceitação, né, Rony, também eu entendo que são doenças que como incapacitam, como mudam muito a vida da pessoa, seja jovem ou idoso. Existe um período também de luto. Não é fácil. Não é fácil. Né? A gente está falando tanto da família ou do cuidador como do paciente. Até porque, Letícia, a gente está falando em reabilitação, a gente está falando em voltar às suas atividades, mas a gente tem também AVCs mais graves, onde aquela função ela é muito comprometida, né? Ou às vezes até o paciente vem a falecer mesmo. Né? Então, é um processo muito doloroso para a família, nesses quadros mais graves de AVC, que normalmente acontecem quando você tem mais de um AVC e aquilo vai se acumulando. Né? Então, acho que é um processo de luto, principalmente nesses quadros mais graves. Isso. E que exige muita paciência, né? Exige paciência porque a reabilitação é demorada, né? No AVC, mas ela não para de acontecer. Sim. Tem muita gente que me pergunta assim, não adianta mais fazer essa fisioterapia. Sempre adianta, né, gente? Prevenir a imobilidade, diminuir a dor. Contratura, e às vezes o paciente vai ficando, né, numa posição que é uma posição viciosa, ali, né? Que dá dor, que você não consegue higienizar direito. Isso. Então, assim, eu sempre reforço isso, né? Existem algumas correntes, e graças a Deus hoje está diminuindo bastante, daquela história, não há o que fazer, não há o que fazer. Então, isso, além de falso, isso é cruel. Sim, porque sempre muito. É possível fazer algo por alguma pessoa. Tratar a dor, tratar a incapacidade, ou aliviar aquela contratura, para poder você higienizar melhor e dar um conforto melhor para esse paciente. Sem dúvida. Em qualquer situação. Sem dúvida. Isso é muito importante, gente. E a gente realmente precisa desse olhar, né? Não adianta só cada um trabalhar ali com profissionais, né? Na sua clínica, né? Nos seus consultórios, ambulatórios, e não ter essa visão geral, né? Porque senão a gente vai estar dando um cuidado que é muito, digamos, muito inferior, muito limitado do que o que a gente pode. E você sabe que isso é uma das coisas que eu adoro na geriatria. Porque o geriatra ele nunca está sozinho, ele está ali sempre no contexto da necessidade daquele idoso, né? Então, com outros médicos, com a equipe muito profissional, mas isso na neurologia também, obviamente, acontece muito. Sim. Gente, estamos aqui falando há quase 1 hora, o papo vai indo, vai fluindo. É importante, e eu quero que você venha outras vezes, faça essa gentileza para a gente conversar de outras coisas. Tem muito mais de AVC que a gente não falou. Certeza. AVC muito levando mais, a demência é uma das coisas, por exemplo. Mas a gente vai ter assunto para outras conversas. Eu queria que você, se você quiser encerrar com alguma mensagem, com alguma coisa. Eu acho que desse combo todo, você falando, tem muita coisa que a gente não falou. E talvez a gente dá um alerta para a população. Eu sei que o seu público, né, como diz o nome, é mais de idosos, ou de pessoas que estão nesse processo do envelhecer, que somos todos nós, né? Na verdade. Mas que a gente tenha um olhar
especial também de não fazer uma negligência em virtude da idade. Então, eu vejo, às vezes, acontecendo demais, assim. Não, eu não... Será que esse paciente tem indicação? Ele já tem tantos anos. Que é o etarismo dentro, da nossa... da equipe de saúde. E aí você fala, olha, eu tenho dito isso frequentemente. A gente tem um dos tratamentos que a gente mais divulga no AVC, é o trombolítico, que é a medicação que a gente injeta lá para dissolver o coágulo, né? Do AVC isquêmico, né? Que é o entupimento. E antigamente, a gente tinha uma coisa que chamava contraindicação relativa por conta da idade. E isso era a partir de 70 anos. Né? Não dá, né? Não dá. Não dá. Em 2024, não dá mais. E pasmo que ainda tem pessoas que falam assim, quando está discutindo o caso, não, mas olha, veja bem, ele tem 80 anos. A gente já tratou gente de mais de 100 anos, gente, com trombolítico, com a medicação. E qual é o risco? Tem um risco de sangrar, mas é um risco mais teórico do que real. E, obviamente, vai depender do contexto daquele idoso, da funcionalidade daquele idoso. Exatamente. Então, a gente não pode colocar a idade. A idade nunca vai ser um fator limitante e determinante de tudo. A Letícia está querendo conquistar o coração dessa gente. Querendo não, ela já conquistou totalmente o coração dessa geriatra. Eu vou chamá-la para ser sócia aqui do Idoso Pode Mais. Vendo? Que eu peço para ela mandar uma mensagem final, ela vai direto no coração da geriatra, sem etarismo na medicina e sem etarismo também com AVC, que pode ser tratado. Com certeza. Maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada. Foi uma satisfação incrível. Aprendi. Espero que quem esteja assistindo também tenha aprendido. Laine, minha companheira aqui desses últimos episódios, que tô aqui, viu? Esperando você ser geriatra. Com certeza. Muito obrigada por você ter ficado até aqui, ter assistindo. Espero que você tenha aprendido algumas coisas. Se tiver alguma informação a mais, faltou alguma coisa, entre em contato, digita aqui o seu comentário. E se você não se inscreveu, se inscreve ainda no canal. A gente tem muito mais para falar. E você já sabe, o idoso pode mais, pode muito mais. Até o próximo.